Congresso Nacional. Vamos mostrar a esta minoria que intranquiliza diariamente o país, de que já é hora de dar um basta a tudo isto. Às 10h35 da manhã, o presidente Collor deixa o Palácio do Planalto, de onde governou o país por 29 meses e 17 dias. A única guerra da qual sairemos todos vencedores, a guerra contra a fome e a miséria. E aí, a presidente quebra o protocolo, desce a rampa com Lula, de braços dados com ele e Dona Marisa. Bora não, chefe, tá bem, calma. Bora, Rede Globo! Bora, Rede Globo! Conseguiu! Normalmente as pessoas abominam discussões sobre políticas e confundem com a política partidária. Mal sabem que o que estão fazendo é política. Defender ideais, debater, ser cidadão e pensar seus atos políticos, e ainda poucos fazem as seguintes perguntas: de onde surgiu a política? Como ela surgiu? O homem é realmente um animal político? Para essas perguntas, teremos que fazer uma viagem ao passado, mais precisamente no início da evolução e surgimento do homem, no período paleolítico, quando o homem começou a andar em grupo e ser nômade, vivendo da caça e da pesca, e já havia política nisso. A política estava na sua forma de organização e em sua maneira de caçar, comunicação e principalmente na divisão de tarefas. Pode-se concluir então que ela surgiu com ele, moldou-se nele e evoluiu com ele, pois o homem, querendo ou não, é um animal político e social. Há 2.500 anos, os gregos antigos tinham uma palavra para chamar a pessoa que se recusava a participar da vida da comunidade, que cuidava só do próprio umbigo. A palavra em grego para isso é idiotes. Viajamos a uma época menos distante, na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, onde a política teve uma das principais elevações. Neste período, o homem já tinha sua organização social, vivia em grupos maiores e com melhores relações sociais e comunicativas, ao mesmo tempo que participava diretamente dos problemas locais por meio da praça pública e da água. Os cidadãos dirigiam-se até lá, questionavam, procuravam soluções e debatiam. A chamada democracia acabara de surgir. Nesta praça, filósofos surgiram, demonstrando seus pensamentos, e a política se tornou parte da vida de todos. A política está em tudo, porém o tipo de governo rege como funciona a política em toda a sociedade, seja monarquia, diarquia, tirania, ditadura, república, parlamentarismo. Tudo é influenciado por ele, e com o passar do tempo, vários tipos de governo surgiram, cresceram e caíram. O Brasil está vivendo tempos sombrios, tempos de várias crises e atraso político. E isto veio de muito tempo, causado por problemas relacionados à cultura e à própria administração do país. Desde a República, ele teve 37 presidentes, tais como Marechal Deodoro, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e cada um foi responsável pelo estado atual do Brasil. E o povo, também culpado pela situação atual, assistiu quase bestializado por muito tempo com medo, excluído e muitos deles acomodados. Porém, um tempo o povo fez a política, desejou mudança e foi para as ruas protestar. E com isso derrubou um governo ditador. Diretas já, derrubou o Fernando Collor de Mello, um presidente, o primeiro impeachment da história do Brasil, caras pintadas, e foi à rua, nas manifestações populares de 2013 e novamente em 2016, com manifestações para e contra o impeachment da presidente Dilma. O Brasil precisa de mais participação do povo e o povo precisa de uma política brasileira melhor e mais justa. Apesar de tudo isso, muitos já ouviram falar as seguintes frases: eu não gosto de política, políticos são todos iguais, todos os políticos são corruptos, e ainda pior delas,
Política, religião e futebol não se discutem, mas realmente isto é verdade? A partir do momento que fugimos da troca de opiniões e ideias, estamos ignorando os problemas. Iremos virar alguém acomodado, controlado, aceitando qualquer decisão que ao mesmo tempo que ignora esses problemas, quer a solução. Como alguém pode querer medidas anticorrupção sem debate, sem diálogo? Como alguém quer um país melhor sem pensar? Estas são apenas algumas contradições políticas do Brasil. Se perguntarmos ao brasileiro como funciona a política de seu país, a chance dele saber e ainda de não se referir a roubo, corrupção e outros problemas políticos é consideravelmente baixo, pois poucos brasileiros sabem como funciona a política do seu país e sua estrutura. Uma pesquisa feita pela revista britânica The Economist aponta que o Brasil possui desempenho inferior nos quesitos participação política, nota 5, e cultura política, nota 4.3, sendo considerado uma democracia falha, obtendo a menor pontuação na categoria participação política e a maior em processo eleitoral e pluralismo. Esses índices refletem fortemente em nossa sociedade, em que discutir política estava quase virando um tabu. Enquanto isso, mais partidos são criados e mais problemas são alastrados pela nossa pátria amada. Crises econômicas, crises estruturais, crises sociais, fome, miséria, falta de educação, escândalos e ignorância política. Esses são apenas alguns problemas que estão englobados na política administrativa brasileira, com causas desde o começo da monarquia e principalmente na república. Tais causas aglomeraram-se e ajudaram a tornar a pátria amada um lugar com vários problemas e a ser considerado um lugar com altos índices de ignorância política. Para onde irá nossa pátria? Para onde irá nossa república? Para onde irá nossa política? Os efeitos dessa crise estão presentes em todos os âmbitos sociais, econômicos e até culturais. Aumento dos impostos, escândalos políticos, manifestações, aumento da inflação, desemprego, comércio sendo fechados. A crise econômica veio principalmente da má administração política das últimas décadas. Com o congelamento dos preços de vários produtos, tais como energia e gasolina, o governo teve que fabricar mais dinheiro para não ficar no prejuízo, aumentando a inflação e juntamente com o desvio de dinheiro que parte principalmente de obras sociais, a crise começou. O Brasil está sendo visto como um país retrógrado, de terceiro mundo e ao mesmo tempo anticorrupto. Mas realmente a corrupção é o principal problema político brasileiro? A corrupção foi um dos motores propulsores que logo virou uma consequência de um dos seus aliados, a ignorância política. Mas o povo brasileiro não foge à luta. Unido, ele é forte, e podemos perceber isso, lembrando as manifestações e movimentos como Direta Já. A presença ativa da sociedade civil no espaço público não é algo novo no Brasil. Vale relembrar não apenas do movimento da Direta Já, mas também da importância dos movimentos de lutas sociais urbanas nos anos 70, na luta contra a ditadura, no combate à carestia e na luta pelo direito à saúde, à creche, à moradia e ao transporte público. Na construção de políticas públicas no contexto democrático, participaram o movimento feminista, o movimento negro, organizações indígenas e o movimento LGBT, assim como movimentos em torno do combate à violência e da defesa do meio ambiente. Todos esses movimentos influenciaram totalmente a sociedade, que tornou-se mais política, e o governo, que começou a perceber a força do povo brasileiro. Com elas, diminuíram o índice de pobreza, aumentaram a integração social e ajudaram a aumentar a harmonia social. O marcante movimento Direta Já pôs um fim à ditadura, reuniu milhares de brasileiros de todas as idades e juntos fizeram política. A mídia brasileira uniu-se ao movimento e após um longo tempo a democracia voltou ao país. Outro movimento importante foi os Caras Pintados, em que milhares de pessoas, principalmente estudantes, reuniram-se e protestaram para retirar um presidente considerado corrupto do poder e assim colocaram a pressão no Congresso para aprovarem o impeachment de Fernando Collor de Mello. Ambos ajudaram a construir outro movimento importante para a política nacional, as manifestações populares de 2013.
marcadas pela forte presença de jovens. Reuniram no mesmo espaço público integrantes de movimentos que defendiam a manifestação como ação política e uma massa indignados com a política e com a ação governamental. E gritando, gigante acordou, levando faixas, foram em busca de mudanças. Uns se manifestaram contra a política, outros em relação a uma política ou medidas no âmbito de políticas específicas, contra o aumento das passagens, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos, contra os gastos da Copa. E os políticos começaram a ficar mais atentos à população, mudaram suas agendas, posicionaram-se contra a corrupção, defenderam os ideais dos protestos, seja com boas ou más intenções. Ouvindo as vozes que emanam das ruas, sobretudo as dos jovens, mas também olhando para trás para o legado das últimas décadas e contando com a memória dos que viveram um período autoritário e a luta pela redemocratização, cabe construir um projeto orientado simultaneamente para a renovação ética da política e na sociedade e para a preservação das conquistas recentes no plano social e político de forma a evitar o retrocesso na esfera dos direitos. Os três movimentos influenciaram o mais recente movimento popular, ocorrido em 2015 e 2016. Em 15 de março, principalmente, manifestaram-se os que não têm como principal bandeira o combate à corrupção, incluindo participantes que, embora não tão jovens, foram pela primeira vez às ruas. No âmbito desta vertente dos movimentos, inclui-se a proposta do impeachment da presidente Dilma e, de forma minoritária, a proposta do retorno à ditadura. Outras manifestações, como a do dia 13 de março, rejeitaram a equiparação do combate à corrupção, a luta contra o governo e contra o PT, propondo a defesa de direitos, da reforma política e da Petrobras. Outras ainda constituíram-se em torno de temas específicos ligados à preservação de direitos, como no caso das ocorridas em todo o país contra a lei da terceirização. É preciso estarmos atentos não apenas às ruas, mas também ao movimento em curso no Congresso Nacional, que põe em risco direitos assegurados nas últimas décadas, em alguns casos muito antes. A lei da terceirização, propostas de mudanças no SUS, o projeto de redução da maioridade penal, a revisão da política de controle de armas são alguns exemplos de retrocessos possíveis a requerer debate público, ampla divulgação pela mídia e posicionamentos claros por parte da sociedade. Em suma, a política tem importância em todos os âmbitos sociais e o Brasil necessita da verdadeira política o mais rápido possível. Mas para isso, é necessário que a população pare com a ignorância política, debata, vote consciente, lute por seus direitos, respeitem a Constituição e acreditem no futuro da nação. O que resta do Brasil depende de todos. E ainda algumas perguntas ainda se tornam pertinentes. Qual é o futuro da política brasileira? Qual o futuro da nossa pátria amada? Que país é esse?